Enquanto você continuar culpando o governo, papai, mamãe, né, o seu passado, sabe, as coisas que acontecem com a sua vida, de fato, ela nunca vai mudar. E existe uma verdade que poucas pessoas querem ouvir, talvez esse seja o seu caso também, e é que não é o que te aconteceu, né, na sua trajetória de vida que determina o seu futuro, mas sim o que você escolhe fazer com isso, com o que te aconteceu. E no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar e eu vou compartilhar com vocês o porquê você ainda não está vivendo o que Deus prometeu e que assumir o governo da sua vida pode mudar toda a sua história de uma vez por todas. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que vai ser confrontante, porém vai ser também libertador. Vamos juntos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui, de volta ao meu estúdio móvel, gravando do carro, né? E hoje eu quero sim, antes de adentrarmos ao nosso conteúdo principal do vídeo, eu quero sim te agradecer a você que já é inscrito aqui no canal, já é um apoiador, um patrocinador desse canal, pois fazendo isso você nos abençoa demais. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida e te agradecer. Muito obrigado pela sua confiança. Então vamos pro vídeo? Pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui compartilhando com vocês o seguinte pensamento: viver hoje em dia é uma coisa rara, porque a maioria não vive, apenas reagem. E o que isso tem a ver com as nossas vidas, de repente com a sua vida, com a sua situação hoje, queridos? Tem a ver é que na maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, vivem uma vida de reatividade. Por quê? Porque elas depositar o governo, sabe, das suas vidas nas mãos de políticos, nas mãos da sociedade, nas mãos da economia mundial. Elas apenas são levadas, né, para onde o vento sopra. As pessoas não têm mais o governo das suas vidas. Por que você fala isso, Paulinho? De repente você pode perguntar, porque você vai ver que a maioria das pessoas não vivem a vida que gostariam de viver, elas vivem a vida que dá para viver. Elas não vivem o sonho que um dia elas sonharam quando criança, elas vivem o sonho que deu para realizar. Então vocês vão ver que na maioria das vezes, queridos, é triste isso, é confrontador, eu sei, e eu disse isso, né, no início do vídeo, que esse vídeo aqui seria um vídeo confrontador, mas porém também libertador. Vocês vão ver que na maioria das vezes, pessoal, as pessoas apenas reagem a tudo aquilo que lhes acontece. Elas de fato não estão no controle, elas de fato não estão no governo das suas vidas, né? E também as suas vidas não estão nas mãos de Deus, entende? Então é muito comum, né, a gente ver pessoas: não, minha vida está nas mãos de Deus. É simples olhar e obter a verdadeira resposta em relação a isso, queridos. Não é difícil, porque a situação que você vive hoje verdadeiramente é o que Deus sonhou para você como filho, como filha? Ou, de fato e verdadeiramente, é a situação que tem dado para viver? Eu e você precisamos olhar com mais cuidado para essas coisas e sermos sinceros para conosco mesmos, né? Porque eu falo, né, que você nunca muda aquilo que você não identifica, aquilo que você não reconhece, que de fato precisa viver uma mudança, precisa experimentar de mudança. Então o primeiro ponto para nós aqui é esse, queridos, é jogar mesmo no ventilador, é olhar no espelho, né, e ser sincero com a versão sua que está de frente do espelho. A vida que você tem vivido hoje é a vida que você sonhou um dia viver, ou é a vida que está dando para viver no momento? E se de repente essa for a resposta, que, né, de fato, Paulinho, não é a vida que um dia eu sonhei, não é a vida que eu gostaria, né, ou que eu quero viver, infelizmente é a vida que tem dado para viver, né? Eu sei que isso é muito pesado, mas a segunda pergunta que nós precisamos fazer, né, para nós mesmos é a seguinte: quem me trouxe até esse lugar?
Alguém me colocou nesse lugar hoje ou eu mesmo me permiti chegar a esse lugar, queridos? Essas são perguntas muito libertadoras, sabe, que nós precisamos fazer. Porque quando você reconhece que, não, realmente, Paulinho, não foi ninguém que me trouxe, foi eu que me permiti chegar a esse lugar, você está assumindo o controle novamente, sabe? E a boa notícia é que, sim, se foi você que se levou a esse lugar, você também pode se tirar desse lugar. Isso é libertador, isso é maravilhoso, queridos. E aí a gente vai ver, queridos, para encerrarmos esse primeiro ponto, né? É que existe um pensamento que diz que quem não assume o governo da sua própria vida vive as circunstâncias do seu próprio desgoverno. Você pegou isso? Quem não assume o governo da sua própria vida vive as circunstâncias do seu próprio desgoverno. Eu tenho certeza que, de repente, né, você já se identificou com essa situação aqui, ainda dá tempo de você retomar o governo para a sua vida, ok? E por que não botar a sua vida novamente no trilho? Mas vamos juntos, porque tem mais coisa ainda. Eu tenho certeza que você vai sair daqui empoderado, sabe, por dentro, né, para botar a sua vida novamente no trilho. Segundo ponto, o que é, Paulinho? O segundo ponto, queridos, é você entender, né? É nós, de fato, todos nós, porque todos nós estamos juntos, né, nessa mesma lida, né? É entendermos que governo não é controle. É diferente de você querer controlar todas as circunstâncias e situações, coisa que é impossível, na verdade. Mas governo, você assumir o governo da sua vida é você assumir posicionamento na sua vida. Porque afinal de contas, de fato e verdadeiramente, você não tem o poder de controlar todas as circunstâncias que vão acontecer na sua vida, né, enquanto nessa jornada chamada de vida. Você não tem o poder, sabe, sobre todas as circunstâncias, mas você tem o poder em determinar como você vai se posicionar quando as circunstâncias acontecerem com você, se você vai se entregar ou se você vai lutar, se você vai correr e fugir ou se você vai ficar, entende? Vai se posicionar diante das situações, queridos. Porque, de fato, você não controla todas as circunstâncias, mas você controla todas as reações. Entende? Como você vai reagir. Então você vai ver que a pessoa, quando ela está numa posição de vítima, tudo que acontece, e independente do que acontece, ela vai se ver como uma vítima, ela vai se vitimizar, ela vai se ver, sabe, como uma pessoa sem poder de resposta. Ah, não tem escape para mim, isso aqui é tudo que me resta, é tudo que me sobrou, né? Mas uma pessoa que de fato ela está no governo da sua vida, ela vai fazer o quê, né? Como aquele velho ditado, né? Se a vida lhe der um limão, ela não vai, sabe, chorar porque o limão é amargoso. Não, ela vai sorrir para a vida e vai fazer uma limonada. Eu tenho certeza, queridos e queridas, que na condição e posição que você vive hoje, de repente situações, sabe, que aconteceram, não foram, né, as melhores situações que você havia planejado ou havia esperado. Mas a pergunta aqui é, como é que você respondeu? Você sentou e chorou ou você se levantou e, não, se a vida me deu eu vou dar em dobro para a vida, entende? Tem um amigo meu que ele sempre falou muito nesse ditado, Fabrício, lá do Espírito Santo. Tá por aí, Fabrício? Se estiver vendo esse vídeo, salve para você, meu irmão. Nós praticamente crescemos juntos, né? E ele sempre falou assim, ó, Paulo, ele falava comigo, Paulo, a vida é dura para quem é mole, né? E aí, pegando o embalo nesse jargão dele, eu quero lançar essa pergunta para você. Em relação às circunstâncias, aos acontecimentos da vida, você é duro para com a vida ou você é mole para com a vida? Porque, de fato, você vai concordar comigo que a vida bate. A vida bate sem dó, sem pena de ninguém. Então eu sempre falei nas minhas orações, foi o seguinte, Senhor, eu não te peço por fardos mais leves, pelo contrário, eu te peço por pernas mais firmes, ombros mais largos, mas pode mandar o fardo que eu dou conta. Entende, queridos? Que você possa tomar isso para a sua vida também, né? Terceira situação,
Terceira situação, queridos, é que de fato Deus não te chamou para uma vida fácil. Deus não te chamou para uma vida easy. Ele não disse, vinde a mim, né, porque vai ser fácil. No mundo tereis, né? No mundo tereis facilidade. Não foi isso que Jesus disse. Jesus, pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci. Então, quando a gente pensa nisso, né, eu lembro de José. Lembra de José do Egito? Deus chamou ele para uma vida de governo, né? E fez uma promessa ao coração dele, à vida dele, sabe? Mas Deus, em momento algum, disse que seria fácil a jornada dele. Pelo contrário, todas as dificuldades que aconteceram na vida de José não eram, sabe? Não tinham a intenção de matar, de destruir, de humilhar. Não, pelo contrário, tinham a intenção de o forjar, de o moldar, o lapidar e o preparar para a posição que ele iria, num futuro, exercer sobre toda a nação, sobre todo o mundo antigo, né? Na verdade, o Egito, naquela ocasião ali, ele respondia pelo mundo todo antigo, entende? Então, muitas vezes, você vai ver que nós esperamos, né, que Deus nos dê uma vida fácil, que Deus, sabe, à medida que a gente vai andando, flutuando por essa vida, as portas vão se abrindo para nós, né, sabe, e anjos cantando, né, ao nosso lado, facilitando o nosso caminho, mas nós sabemos que não é assim que acontece. No caso de José, o que pesou, queridos, não foi de fato, né, cooperou para a vida de José, para a formação de José, todas as situações que aconteceram à vida dele? Claro que sim. Claro que sim. Seria ignorância da minha parte eu falar que não cooperou. Todas as coisas, sabe, a venda dele, ele ter sido jogado no poço, né, pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ter ido para a prisão, ter sido traído pela esposa de Potifar, tudo isso cooperou, mas sabe o que é que determinou o cumprimento da promessa na vida de José? O posicionamento dele, porque diante de todas aquelas circunstâncias, ele não se dobrava, por mais chateado que pudesse ter ficado, por mais entristecido que pudesse ter ficado, por mais traído que pudesse ter se sentido, ele não cedeu, ele não retrocedeu a posição dele de governo. Pelo contrário, quando alguma coisa saía do plano, aí que ele se levantava ainda mais. Então, a gente aprende com José que mesmo Deus tendo feito a promessa, é a sua posição que vai determinar se você vai viver a promessa ou não. Deus já liberou a promessa. Agora, a sua atitude, a sua posição é que vai determinar, querido, se você vai viver a promessa ou não. Eu sei que de repente você pode, Paulinho, mas você não conhece da minha situação. Eu sei, não conheço. Não estou aqui diminuindo a sua situação no momento, mas eu estou aqui para te lembrar que se Deus fez uma promessa, ele é fiel para cumprir a promessa. Agora, qual é a sua posição? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude diante dessa promessa? Você continua acreditando, caminhando na direção dessa promessa, ou você já se entregou e já parou no meio do caminho? Vocês pegaram? Vocês entenderam que não basta só ter uma promessa, é necessário ter uma atitude, ter um posicionamento. É disso que nós estamos falando. Quarta situação, quarta atitude, né, se é que eu posso usar essa palavra também para nós, é obediência, queridos. É uma vida de obediência ao nosso Deus. Paulinho, o que é que tem a ver obediência com o governo? Tem tudo a ver. Porque no livro de Gênesis, né, no livro da Gênesis, no início de tudo, vocês se lembram qual foi a primeira palavra que Deus deu ao homem? Governai. A primeira direção de Deus, a primeira palavra, né, de Deus para você, para nós, para o homem, foi governe o homem sobre tudo e todas as coisas. Então, quando você está em desobediência à direção de Deus, você não está governando, você está fora dessa palavra, em desobediência. Por quê? Porque a palavra de Deus para você, queridos, foi governar sobre as suas emoções, governar sobre, né, o seu nível de resposta, de posicionamento, como nós falamos no início. Você tem controle sobre a economia mundial hoje?
Você governa hoje, né? Se os Estados Unidos vão bombardear lá, se o Irã, né, que está em guerra, nem sei, nem acompanho esse negócio, né? E olha que a mídia aqui só fala sobre isso, mas eu não vejo mídia, eu não vejo jornal. Por quê? Porque eu não quero, sabe, deixar com que as influências externas venham, sabe, determinar agora como que eu vou reagir diante das circunstâncias. Isso é um exemplo de governo sobre as nossas próprias vidas. Eu governo qual nível de informação, sabe, que entra ou que não entra pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, entende? Que eu vou receber na minha mente, no meu coração. Aí já aplicando aqui, você tem governado sobre o que tem alimentado as suas emoções? Entende? Porque, queridos, aquilo que você botar para dentro ou aquilo que você permitir, às vezes não é nem que você vai lá, sabe, por vontade própria consumir uma notícia ruim. Às vezes não é por vontade própria, às vezes é por passividade mesmo. Você aceita com que a mídia, o jornal, vem te bombardear e a sua fé vai estar nisso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé em Deus vem por isso. Mas quando você ouve, né, o William Bonner cagando um monte de coisa, me desculpe a palavra, tá? O palavreado, irmãos, né? Mas enchendo a sua cabeça com um monte de coisa que você não pode, que agora você ganha menos, ou que você vai ser mandado embora por causa de uma crise, por causa de uma saúde mundial aí, crise, né, na saúde e tal. Você se permite ser enchido dessas coisas porque você não está no governo da sua vida. E aí você passa a ser decisão, sabe, dessas coisas externas. Você passa a ser decisão, né, do governo, do seu patrão, de repente de uma liderança. Você passa a ser decisão de pessoas externas. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é que você assuma o governo da sua vida. Você sabe por quê? Porque o governo começa quando você decide obedecer a Deus. E isso mesmo sem entender todos os passos, todos os caminhos. Você apenas confia. Isso é uma das maiores provas de governo sobre si mesmo, sobre as suas emoções. Porque o seu eu, né, racional, a sua mente racional vai dizer o quê? Não, eu não vou dar o passo, ou você, né, seja lá, você não vai dar o passo porque você não está vendo o caminho. Mas quando você governa as suas emoções, governa o seu espírito, né, a sua carne, quando você governa a sua vida e em obediência a Deus, o que é que você vai determinar nesse momento? Eu confio. Eu não vejo o caminho, mas eu confio no Deus que me mandou caminhar. Então assim, ó, tem gente que vai culpar o passado, vai culpar papai, mamãe, tio, periquito, papagaio, cachorro. Tem gente que vai dizer que é maldição hereditária. Né? Eu não tô aqui, sabe, gente, tirando, sabe, ou minimizando essas situações. Mas vocês vão ver que na maioria das vezes é falta de posicionamento. É falta de atitude, é falta de governo, sabe, da própria vida, das próprias emoções. É como um conhecido que eu estava esses dias conversando com ele, e ele, sabe, se apoiando, né, em situações. Por causa disso, não, comigo as coisas não vão muito bem, não dão muito certo, é porque, você sabe, né, eu tenho uma certa fraqueza nisso, tenho um problema, né, de TDAH e tal, isso, aquilo. Mas se você vê que muitas vezes pessoas ficam se apoiando em situações ali para poder justificar a falta de posicionamento delas. Eu não sei se esse é o seu caso. Não estou aqui também, sabe, tirando o significado, né, disso. Eu sei que existem casos sérios, né, o TDAH, por exemplo, de fato, né, é uma situação que precisa ser acompanhado, precisa, né, ter um tratamento e tal. Ok, tá tudo certo. Mas vocês vão de convir comigo que quantas vezes, de repente vocês mesmo até conhecem, pessoas que ficam usando disso, sabe, como uma muleta para não assumir o compromisso e responsabilidade, para não assumir o governo das suas vidas, né? Aí faz as coisas de qualquer forma
sabe? Falta com compromisso, falta com a responsabilidade. Ah, é o meu TDAH. Vocês certamente conhecem pessoas assim. E aí então vocês vão ver que inúmeras pessoas, né, preferiram, sabe, se apoiar nessas coisas, darem desculpas ou até mesmo reclamarem, sabe, da vida, né, e de como a vida tem se desenrolado para elas, mas não querem assumir o compromisso com a mudança, não querem assumir a responsabilidade, né, o governo das suas vidas para mudar seus resultados, porque é mais fácil dar desculpa e mais trabalhoso governar a sua própria vida para mudar os seus resultados. E aí algo que eu e você, né, precisamos entender de uma vez por todas, queridos, é que aquela velha frase, né, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Desculpas demais, né, é mais confortável, né, mas não transforma. E aí pra gente caminhar para o encerramento desse vídeo de hoje, queridos, sim, talvez hoje seja o dia, sabe, de você então sair da passividade, né, e assumir sim, né, o governo da sua vida, parar, né, de enxergar, né, parar de justificar, parar de dar desculpas, sair dessa zona de passividade junto com Deus, assumir de uma vez por todas o governo da sua vida, porque Deus já colocou nas suas mãos, queridos. Então, muitas vezes os resultados que vocês têm vivido hoje não é culpa de Deus, não é culpa do passado, de quem passou, de quem ficou, de quem se foi, não. Seja meramente resultado das suas decisões e suas posturas, atitudes ao decorrer de toda a sua jornada e história. E se de fato, né, foi a sua passividade ou as suas atitudes que te trouxeram até esse lugar que você está hoje, a boa notícia é que também serão as suas atitudes, as suas decisões, a sua postura, o governo, né, que você vai exercer que vai também te tirar desse lugar. Essa é uma boa notícia, não é verdade? Então, se você hoje se identifica, né, dessa forma, de alguma maneira, na passividade, você enxerga, né, que realmente foi isso que te trouxe até aqui, mas você não sabe, você quer sair desse lugar, mas não sabe como sair, eu tenho uma mentoria Desafiando os Gigantes, aonde eu te guio passo a passo, nós vamos cavar sua história de vida, né, procurando aonde foi que você se deixou levar pelas circunstâncias, situações e saiu dessa posição, dessa condição de governo, né, da sua vida e chegou a esse lugar. Nessa mentoria, né, entre 4 encontros, é um mês, são aulas presenciais, ok? Também gravadas, nós vamos te guiar, ok? Nesse caminho para que você, sim, assuma novamente esse governo, né, destrave, desbloqueie, vença todos os limitadores, gigantes, muitas vezes até mesmo emocionais, tá? Que tem te bloqueado, te travado e te impedido de viver o melhor de Deus para você. O link para essa mentoria vai estar na primeira, né, descrição aqui, o primeiro link na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que ainda dá tempo de fazer, de tornar, né, de 2026 o melhor ano da sua vida até então, tá bom? Então é isso. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo assim, ó, eu assumo o governo. Só isso. Eu assumo o governo. Fazendo isso, você está se comprometendo com você mesmo, não é comigo, não. Eu não preciso do seu compromisso para comigo. Eu já assumi o compromisso com a minha vida. Por isso eu estou aqui gravando, né? Agora, para que você também tome esse mesmo nível de atitude, tá bom? Então, me ajude a alcançar outras vidas também. Toque na setinha aqui, envie para o máximo de pessoas, né? Para aquela pessoa que você ama e que você sabe que precisa se posicionar nesse tempo ainda. Tá bom? Então é isso. Que Deus te abençoe. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.